Quantas vezes você já enfrentou tempestades em sua vida? Não me refiro às tempestades meteorológicas, mas às tormentas que rugiram em seu coração, às lágrimas que embaçaram seus olhos e à escuridão que ameaçou engoli-lo. Hoje convido-vos a viajar comigo pelas páginas sagradas da Bíblia, onde encontraremos um homem chamado Jó. Ele não era um rei coroado nem um profeta famoso, mas sua história ecoa através dos séculos, tocando os corações daqueles que enfrentam tempestades em suas próprias vidas. Jó, um homem justo e temente a Deus, vivia em Uz. Ele tinha uma família amorosa, rebanhos prósperos e uma fé inabalável. No entanto, um dia, as nuvens escuras se reuniram sobre sua vida. A tempestade chegou. Primeiro, os mensageiros vieram com notícias devastadoras. Seus bois e jumentas foram roubados, seus servos mortos. Em seguida, o vento uivou com mais força, e o fogo do céu consumiu suas ovelhas e pastores. E como se não bastasse, um último mensageiro chegou com a notícia mais dolorosa de todas. Seus filhos, aqueles que ele amava mais do que tudo, haviam perecido. Jó rasgou suas vestes, caiu em terra e adorou a Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Aqui está o coração da história de Jó. A fé que permaneceu firme mesmo quando o mundo desabava. Ele não negou sua dor, não escondeu suas lágrimas, mas também não abandonou sua confiança em Deus. Hoje, querido amigo, se você está passando por uma tempestade, saiba que não está sozinho. Jó nos ensina que a esperança não é encontrada na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus. Ele é o nosso refúgio seguro. Então, olhe além das nuvens escuras e encontre esperança naquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Lembre-se, a tempestade pode rugir, mas a fidelidade de Deus permanece inabalável. Agora, queridos, continuem assistindo. A história de Jó está prestes a se desdobrar diante de nós. Compartilhem nos comentários. Eu não vou desistir. E que a graça do Senhor esteja convosco. Eu sou Jó, um homem cuja vida se desenrolou numa terra chamada Uz, lugar este que foi palco de uma história marcada, tanto por bênçãos abundantes, quanto por adversidades indescritíveis. Minha existência, desde os primeiros dias, foi fundamentada em princípios que transcendem a compreensão humana, integridade, justiça e um temor reverente a Deus. Esses valores pavimentaram o caminho de minha jornada terrena e também definiram o caráter pelo qual me tornei conhecido entre os meus e, mais importante, perante o olhar atento de Deus. Desde cedo aprendi que a verdadeira riqueza não se mede pelo ouro ou pela prata acumulada, mas sim pelo coração alinhado com os preceitos divinos e pela vida vivida em harmonia com os céus. Uz, minha terra natal, era uma região abençoada com terras férteis e condições ideais para a criação de gado e agricultura. Era um lugar onde o céu azul se encontrava com vastas pastagens verdes, criando uma paisagem de beleza e prosperidade que refletia as bênçãos do Criador sobre nós. Minha infância e juventude transcorreram sob esse céu, em meio a essas terras que tanto me ensinaram sobre o ciclo da vida, sobre o trabalho árduo e a dependência do divino para o crescimento e a colheita. Este cenário idílico foi o primeiro a ensinar-me sobre a efemeridade da existência e sobre a constante necessidade de alinhamento com os propósitos maiores estabelecidos pelo Criador. Cresci compreendendo que cada amanhecer trazia consigo o desafio de mais um dia e a oportunidade de aprofundar minha comunhão com Deus. Esse relacionamento não se baseava em rituais vazios ou em uma obediência superficial, mas em uma genuína busca por entender e viver os princípios divinos. Foi esse alicerce que me preparou para as alturas inimagináveis de prosperidade que alcançaria, bem como para as profundezas de desespero que, em tempos futuros, testariam cada fibra de meu ser. Assim, minha história se inicia nessa terra de contrastes, onde a beleza e a fartura convivem com a inevitável realidade da mudança e do sofrimento.
mas é também uma história de fé inabalável e de uma integridade que se manteve firme, mesmo quando os céus pareciam silenciar-se diante de meus clamores. Em cada etapa desta jornada, aprendi mais profundamente sobre a soberania de Deus, sobre a fragilidade humana e sobre o verdadeiro significado de riqueza, amor e perda. Minha vida foi abençoada com uma família grande e amorosa, um verdadeiro presente dos céus, composta por 7 filhos e 3 filhas. Cada um deles era como uma estrela que brilhava intensamente no céu de minha existência, iluminando os cantos mais escuros de qualquer tristeza com seu riso e alegria. Nossos dias eram marcados por momentos de pura felicidade, quando o som de suas vozes em harmonia ecoava pelas paredes de nossa casa, transformando-a num santuário de amor e união. A preocupação com o bem-estar deles era constante em meu coração. Sabia que, como pai, meu papel transcendia o de prover apenas o sustento material. Era também meu dever espiritual interceder por eles diante do Altíssimo, buscando proteção e perdão para quaisquer desvios que pudessem inadvertidamente cometer. Cada amanhecer me encontrava de joelhos, entregando a Deus os frutos de meu trabalho e especialmente a vida de meus filhos. Esta prática matinal tornou-se um ritual sagrado, onde cada oração e sacrifício eram ofertados com a esperança de que o Senhor continuasse a abençoar e guiar meus filhos pelos caminhos da retidão. O temor de que algum deles pudesse se desviar e afastar-se dos ensinamentos divinos pesava sobre meu coração, impelindo-me a clamar com ainda mais fervor pela misericórdia e pela graça de Deus sobre eles. Essa constante intercessão era um reflexo do meu entendimento de que, apesar de todas as riquezas e bênçãos terrenas, a maior herança que poderia deixar para meus filhos era a fé inabalável e o temor a Deus. Cada sacrifício que fazia, cada prece que elevava ao céu nas primeiras luzes da manhã, era um tijolo a mais na construção de um alicerce espiritual sólido para eles. Esperava que, com esses atos de fé e devoção, pudesse de alguma forma protegê-los das inúmeras tentações e perigos que o mundo oferecia, assegurando que permanecessem sempre sob o olhar cuidadoso do Altíssimo. Assim, minha vida girava em torno dessa dualidade. A alegria imensurável de estar cercado por uma família que era meu porto seguro e a responsabilidade pesada, mas gratificante, de ser o guardião de sua fé e integridade. Neste cenário de amor e comprometimento espiritual, construímos juntos uma história de união e temor a Deus, um legado que esperava ser inabalável, mesmo diante das adversidades que o futuro nos reservava. Minha fortuna era imensa, um testemunho visível das bênçãos derramadas generosamente sobre minha vida pelo Altíssimo. Os números falavam por si: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de um exército de servos que cuidavam dessas vastas propriedades. Tais riquezas me colocavam em uma posição de destaque no Oriente, não apenas como um homem de posses, mas como alguém reconhecido pela benevolência e justiça com que geria tudo o que tinha. Essa abundância, contudo, nunca obscureceu meu entendimento de sua verdadeira origem. Eu sabia com cada fibra do meu ser que tudo o que possuía era uma extensão da graça divina, um empréstimo celestial destinado a ser gerido com sabedoria e compaixão. Esse entendimento profundo moldou minha conduta tanto na esfera pessoal quanto na pública. A riqueza, em minha concepção, não era um fim em si mesma, mas uma ferramenta para promover o bem e refletir o amor de Deus pela humanidade. Assim, empregava minhas posses para o bem-estar de minha família e também para auxiliar os menos afortunados. Minha casa estava sempre aberta, um refúgio para os necessitados, e meus servos eram tratados com dignidade e respeito, como membros de nossa extensa família. Esta era a verdadeira essência da prosperidade, a capacidade de abençoar outros, assim como fomos abençoados. Assim, minha trajetória não era apenas a de um homem abastado, mas a de um servo fiel que compreendia o verdadeiro significado da mordomia divina.
Cada amanhecer trazia consigo a responsabilidade de honrar esse entendimento, de viver de maneira que minha existência fosse um reflexo da generosidade e do amor do Criador. Era uma vida rica em todos os sentidos, plena de significado e propósito, firmemente alicerçada na convicção de que a verdadeira prosperidade se mede pelo coração e não pela riqueza acumulada. Então veio o dia que marcaria uma virada catastrófica em minha vida. Um momento em que o céu claro de minha existência foi abruptamente encoberto por nuvens tempestuosas de desgraça. Como um relâmpago que rasga o céu sem aviso, uma sequência de calamidades desabou sobre mim e tudo o que eu havia construído. Primeiramente, chegaram as notícias devastadoras de ataques surpresa a meus rebanhos. Ladrões sanguinários e desastres naturais arrancaram de mim, num piscar de olhos, as ovelhas e camelos que pastavam tranquilamente. Como se esses golpes não fossem suficientes para abalar os alicerces de minha fé, um mensageiro, ofegante e com o rosto marcado pelo terror, trouxe-me a mais cruel das notícias. Meus filhos, meu tesouro mais precioso, haviam sido tragados pela morte. Reunidos na casa de meu primogênito, em um momento de celebração e alegria, foram vítimas de um vendaval impiedoso que fez a estrutura ceder sobre eles, ceifando suas jovens vidas sem misericórdia. Nesse instante, o mundo como eu o conhecia desmoronou. A dor que se abateu sobre mim era tão intensa, tão avassaladora, que palavras humanas falham em descrevê-la. Em meio ao turbilhão de emoções que me assolava, meu primeiro impulso foi recorrer aos atos simbólicos de luto e profundo respeito pelos que se foram. Rasguei minhas vestes, símbolo de minha desolação, e raspei minha cabeça, em um gesto de dor e submissão ao destino que Deus havia permitido. Prostrado no chão, meu coração dilacerado elevou-se em adoração, mesmo na face do abismo de sofrimento que se abria à minha frente. Com lágrimas que mesclavam desespero e fé, proferi as palavras que resumiam minha completa entrega à vontade divina. Nu sai do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse momento representou a expressão de minha angústia e também um ato de reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo a vida e a morte. A despeito da dor lancinante e da incompreensão que envolvia esses acontecimentos, escolhi manter minha fé inabalada, reconhecendo que, mesmo nas horas mais sombrias, a grandeza de Deus permanece inquestionável. Aquele dia encerrou um capítulo de bênçãos incontáveis e inaugurou um período de provações e refinamento espiritual como nunca antes experimentado. Foi um divisor de águas, marcando o início de uma jornada dolorosa, mas profundamente transformadora, na qual cada passo seria guiado pela mão invisível do Criador, moldando meu coração e fortalecendo minha alma de maneiras que só o fogo da adversidade é capaz. Na esteira do inimaginável sofrimento que me abateu, quando a poeira da desolação começou a assentar, uma nova prova de minha fé emergiu das sombras da adversidade. A saúde, esse bem precioso que muitas vezes tomamos como garantido, foi o próximo alvo em minha jornada de provações. Uma enfermidade misteriosa e cruel lançou-se sobre mim, cobrindo meu corpo de feridas torturantes, da planta dos pés até o último fio de cabelo. Essa nova aflição transformou minha existência, outrora plena de vigor e saúde, num calvário de dor e sofrimento físico inenarrável. Ali, sentado sobre cinzas, o lugar que me restou como refúgio, eu encontrava algum alívio para minhas feridas abertas, raspando-as com cacos de cerâmica na tentativa vã de amenizar a ardência que consumia minha carne. A indignidade dessa condição era um fardo quase insuportável, um teste supremo à minha perseverança e fé. No entanto, mesmo na face desse sofrimento sem nome, uma chama de esperança e confiança no Criador ainda ardia dentro de mim. Recusava-me a ceder ao desespero, mantendo firme a convicção de que, por mais obscuros que fossem os desígnios divinos, havia um propósito maior a ser revelado. Foi nesse cenário de provação extrema que a figura de minha esposa surgiu.
um reflexo do desgaste emocional e físico que esses eventos haviam nos imposto. Com um olhar carregado de dor e desesperança, ela me instigou a abandonar minha fé, a maldizer Deus e a encontrar no descanso eterno um alívio para nosso sofrimento compartilhado. Sua sugestão, embora nascida do amor e da angústia de ver o ser amado em tal estado, era um eco tentador da desistência. No entanto, minha resposta a ela carregava o peso de uma fé inquebrantável. Reconheci sua dor, mas rejeitei a ideia de que maldizer ao Criador fosse a solução. A verdadeira sabedoria, argumentei, residia na aceitação das bênçãos e das provações com igual humildade e fé. Nesse ínterim de luta e reflexão, a solidão e o isolamento que minha condição impunha foram quebrados pela chegada de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles, tendo ouvido falar de minha desventura, vieram de terras distantes para oferecer consolo e companhia em meu momento de necessidade. No entanto, o que se desdobrou foi um diálogo tenso e doloroso, uma tentativa de compreender o incompreensível. Meus amigos, movidos por uma visão tradicional da retribuição divina, viam meu sofrimento como consequência direta de alguma falha ou pecado oculto. Suas palavras, embora carregadas de intenções de consolo, muitas vezes soavam como acusações, sugerindo que a chave para o alívio de minha miséria residia no arrependimento e na confissão de transgressões que eu sabia não ter cometido. Se você buscasse a Deus e pedisse ao Todo-Poderoso, se fosse puro e reto, Elifaz começou, insinuando que minha redenção estaria na minha capacidade de reconhecer e confessar esses supostos pecados. Deus não rejeita o íntegro, nem apoia os malfeitores, Bildade acrescentou, ecoando a noção de que minha desgraça era, de alguma forma, um castigo merecido, uma correção para transgressões que eu sinceramente não reconhecia em minha vida. Zofar, não menos severo, insistiu. Se você colocar de lado o pecado que está na sua mão, então você levantará o rosto sem mancha, você estará firme e sem medo. A cada palavra, a cada argumento apresentado, senti como se uma lâmina afiada cortasse o que restava de minha esperança, pois sabia em meu coração que minha consciência estava limpa diante de Deus. Foi então que Eliú, um jovem que até esse momento havia permanecido em silêncio, incapaz de conter sua indignação, interveio com uma perspectiva que divergia profundamente da de meus outros consoladores. Eliú dirigiu-se a mim com uma mistura de respeito e repreensão. Jó, você diz, minha justiça é maior do que a de Deus. Mas você está procurando por respostas quando deveria estar buscando entendimento. Não é Deus maior do que qualquer ser humano. Como você pode esperar compreender todos os seus caminhos? Com fervor juvenil, mas também com uma sabedoria que parecia ir além de sua idade, Eliú propôs que meu sofrimento poderia ter propósitos que eu ainda não conseguia perceber. Talvez, ele sugeriu, seu sofrimento seja uma forma de Deus comunicar-se com você, não como castigo, mas como um meio de purificar seu espírito, de ampliar sua compreensão da vida e da sua soberania. Você não considerou que suas provações possam estar preparando você para uma compreensão mais profunda de Deus? As palavras de Eliú, embora desafiassem minhas concepções e a dor que eu sentia, trouxeram um novo enquadramento para meu sofrimento. Não eram acusações, mas sim uma tentativa de elevar minha perspectiva, de me fazer ver além da dor imediata para o potencial crescimento espiritual que poderia advir dela. A entrada de Eliú no diálogo realmente marcou um ponto de reflexão, preparando meu coração e mente para a manifestação divina que estava prestes a acontecer. Quando Deus finalmente falou do meio de um redemoinho, não foram oferecidas as respostas diretas que eu ou meus amigos esperávamos. Em vez disso, fui confrontado com uma série de perguntas que revelaram minha completa falta de capacidade para compreender a magnitude e a complexidade do universo e da vontade divina. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Deus começou.
Uma pergunta que imediatamente colocou em perspectiva minha limitada compreensão. Cada questão subsequente, cada exemplo da ordem e do mistério da criação, serviu para me lembrar da infinitude de Deus e da finitude do ser humano. Minha presunção, minha crença de que eu poderia de alguma forma exigir respostas de Deus ou entender plenamente seus caminhos, evaporou-se diante da revelação de sua majestade e poder. Foi uma experiência humilhante, mas também profundamente libertadora, pois me libertou da necessidade de encontrar explicações para cada adversidade e me convidou a repousar na certeza de que Deus governa o universo com sabedoria e justiça que ultrapassam a compreensão humana. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? A voz divina prosseguiu, desafiando-me a reconhecer minha própria ignorância e a render-me à sua infinita sabedoria. Foi neste ponto de profunda humildade e reconhecimento da minha pequenez diante da imensidão de Deus que encontrei uma nova forma de fé. Uma fé não baseada em obter todas as respostas para os porquês da vida, mas enraizada na confiança de que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, Deus está no controle, agindo de maneiras que servem a propósitos muito além do nosso entendimento. Acaso governará você o meu universo, se eu fosse você? Deus questionou, desafiando-me a confiar em sua governança. Diante dessas palavras, percebi que a verdadeira sabedoria reside na rendição, no ato de confiar em Deus, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Meu diálogo com o divino não trouxe as respostas que eu esperava, mas me ofereceu algo muito mais precioso. A paz que vem de saber que estou nas mãos de um Deus amoroso, cujos planos são sempre para o bem daqueles que o amam, mesmo quando esses planos são envoltos em mistério. Nesse momento de comunhão com o Criador, meu coração foi inundado por um sentimento de gratidão e adoração. Eu não só aceitei minha incapacidade de entender completamente os caminhos de Deus, mas também celebrei sua grandeza e misericórdia. Em resposta, eu me curvei em humilde adoração, proclamando: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me retrato e me arrependo no pó e na cinza. A história do meu sofrimento e restauração, marcada pela intervenção de Eliú e culminando no encontro transformador com Deus, é um testemunho do poder redentor do sofrimento quando enfrentado com fé. Mais do que uma narrativa de perda e recuperação, é uma revelação da profunda relação entre a criatura e o Criador. Um lembrete de que, nas mãos de Deus, até as mais duras provações podem ser transformadas em caminhos para um entendimento mais profundo de sua natureza e propósitos. Assim, minha jornada, desde os dias de abundância até o vale da sombra da morte e de volta à luz da restauração e compreensão, permanece como um farol para todos que enfrentam o inexplicável sofrimento. Ela ensina que, mesmo quando nos encontramos nas profundezas do desespero, a presença de Deus é uma constante, um refúgio seguro onde podemos encontrar força, esperança e, finalmente, a paz que excede todo entendimento. Como resposta à minha humildade e renovada submissão à sua vontade, Deus moveu-se para restaurar minha sorte. Fui abençoado com uma nova família, riquezas duplicadas e uma longevidade que me permitiu ver várias gerações de descendentes. Essa restauração não era simplesmente um retorno ao estado anterior de bênçãos, mas uma transformação que refletia uma compreensão mais profunda da graça e do poder de Deus. As cicatrizes permaneceram, como lembretes permanentes das lições aprendidas através do sofrimento, mas também da fidelidade e misericórdia divinas. Minha história, assim, torna-se um testemunho não apenas da capacidade humana de suportar grandes sofrimentos, mas, mais importante, da soberania de Deus, de sua justiça incompreensível e de seu amor redentor. Reflete a verdade de que, por mais escura que a noite possa parecer, a alvorada da graça de Deus está sempre ao alcance, trazendo consigo a promessa de restauração, esperança e uma paz que transcende todo entendimento. Eu sou Jó,
E essa foi a história da minha vida. Obrigado por estar comigo até aqui. E não se esqueça, se inscreva no canal para conhecer as melhores histórias bíblicas.